Queridos irmãos e irmãs, a liturgia tem hoje como proposta fortalecer a nossa fé em Jesus e assegurar que é o próprio Jesus a nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. E de uma maneira surpreendente, Deus não se manifesta nas forças destrutivas da natureza, mas como uma brisa leve e suave. A experiência do profeta Elias, na primeira leitura, traduz bem essa manifestação de Deus como brisa suave. Deus anuncia ao profeta que irá passar sobre o monte. Em seguida, vê-se 3 grandes manifestações da natureza: um vento destruidor, um terremoto e um fogo. Em nenhum deles estava o Senhor, mas sim em uma brisa leve. Talvez um dos grandes desafios do homem seja tentar definir onde e como exatamente Deus se manifesta. Em que tipo de acontecimento do nosso dia a dia Deus se manifesta? Alguns acreditam que Deus se manifesta nas coisas grandes e impetuosas, nas coisas extraordinárias e poderosas. Mas o que a palavra de Deus nos mostra hoje é totalmente o contrário. A experiência de Elias nos mostra que Deus não está necessariamente nas coisas grandiosas e fortes, mas se manifesta nas coisas simples e suaves. Isso quer dizer que a verdadeira experiência com Deus nos traz paz, serenidade, segurança, consolo e alívio. Essa é a experiência dos discípulos de Jesus no Evangelho de hoje. O Evangelho quer nos mostrar que nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro e acalma tudo ao nosso redor. De uma maneira especial, Jesus acalma o nosso coração. A experiência de Pedro com Jesus é a experiência de cada um de nós. O Senhor sempre nos encoraja a vencer o medo e a insegurança. As situações que a vida nos apresenta nos forçam a tomar uma atitude. Quando nos deparamos com ventos fortes que abalam nossa vida, onde é que buscamos forças? Como respondemos a esses ventos fortes? Temos 2 atitudes: ou nos acovardamos e ficamos paralisados pelo medo, ou tomamos coragem e vamos ao encontro de Jesus, como Pedro o fez. Na verdade, o Senhor nos desafia a ir ao seu encontro, caminhando sobre as águas do mar da vida. Se pararmos para pensar, percebemos que a nossa vida é um mar agitado por ventos. Aqui e ali, sentimos a agitação de um mar de dificuldades e problemas que vão surgindo, que tentam nos desestabilizar, que nos deixam inseguros, temerosos, tensos. Nessa situação, Jesus surge em nossa vida de maneira inusitada, surpreendente, e vem ao nosso encontro. De cara, quando fazemos uma experiência com Jesus, Ele já nos traz segurança e consolo, porque Ele nos mostra que não existem obstáculos para Ele, não existem ondas agitadas e ventos fortes que possam detê-lo. E Ele mesmo nos diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Mas Jesus tem uma didática bem interessante. Ele simplesmente poderia fazer cessar o vento e acalmar as águas. Mas antes de fazê-lo, Ele nos desafia a andar sobre o mar agitado da vida. Talvez aqui esteja a resposta para muitos de nossos questionamentos. Muitos se perguntam por que suas vidas são tão agitadas por problemas e tribulações. Por que essas coisas parecem só acontecer com Ele? Quando somos sacudidos pelo mar da vida, não desejamos outra coisa senão um momento de calmaria. E por que isso parece não chegar nunca? Ora, irmãos, exatamente esse Evangelho nos ensina que Jesus, antes de acalmar os ventos fortes e o mar revolto, quer que aprendamos a lidar com eles. Ele quer que caminhemos sobre o mar agitado de nossas tribulações. Ele fala a mesma coisa que disse a Pedro: vem. Uma das grandes dificuldades que temos aqui, em primeiro lugar, é acreditar que somos capazes de andar sobre as águas das tribulações. Muitos já desistem antes de tentar, mas aqueles que têm fé são convidados a fazer uma experiência diferente. Se tivermos fé suficiente, caminharemos sim sobre as ondas agitadas de nossa vida. Mas se fraquejarmos na fé, afundaremos nas mesmas.
essa experiência de Pedro que somos chamados a partilhar. Somos chamados a vencer o medo e a insegurança e caminhar em direção a Jesus. Mas não podemos fazer como Pedro, desviando o nosso olhar de Jesus. Muitos de nós fracassamos exatamente aqui nesse ponto. Não é à toa que Jesus chamou Pedro de homem fraco na fé. Somos que nem ele. Duvidamos que a nossa fé seja capaz de superar obstáculos. Fracassamos exatamente porque damos mais importância aos problemas do que ao poder de Jesus. Temos que lembrar sempre que Jesus tem mais força e mais poder que os ventos fortes e as tempestades. Na verdade, essa é uma maneira muito simples de encarar os problemas da vida. Não dar demasiada importância aos mesmos. Se dermos muita importância aos problemas, eles crescem em nosso coração e começam a parecer uma barreira intransponível. Portanto, o Senhor nos encoraja a superarmos o nosso medo e insegurança, confiando plenamente nele. Nosso foco deve estar em Jesus. Não podemos desviar nosso olhar para os problemas. Lembremos que temos um Deus que é maior do que qualquer problema, seja ele qual for. Temos um Deus que nos transmite paz, confiança, segurança, consolo e alívio. Temos um Deus que nos salva. Para nos dizer uma coisa, irmãos, que mesmo com a nossa falta de fé, o Senhor tem paciência e misericórdia para conosco e está sempre disposto a estender a sua mão em nosso socorro quando invocarmos o seu nome. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.